Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero louvar e agradecer o nosso Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia se estende a todo tempo. Aleluia. Nós estamos de pé graças à misericórdia do Senhor, porque não merecemos nada, não somos dignos de nada, mas a misericórdia do Senhor ela nos alcança, ela se renova toda manhã. Amém, Jesus. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Brasilino, pela oportunidade, que Deus o abençoe, que Deus continue a usar a sua vida como canal de graça, de bênção para outras vidas. Eu quero deixar um abraço da missionária Ângela, que sempre está conosco, mas hoje ela foi levar a palavra no outro local e pediu para deixar um abraço. Está comigo meu noivo, pastor Daniel, que está aí, que tem me acompanhado aí o tempo inteiro no novo aí do Senhor, de conduzir, de levar a palavra, de falar do amor do nosso Deus, né, por onde nós passamos. Deus, Ele é fiel a todo tempo, não é fiel a nós não somos, o Senhor Ele não tem a obrigação de ser fiel a nós, Ele é fiel a Ele mesmo, a sua palavra. E por isso hoje estamos aqui, pelas promessas do Senhor. Que o Senhor lança sobre nossas vidas. Abram as Bíblias de vocês no livro de Jeremias, capítulo 18. Amém, Jesus. Deus, tu és goleiro, papai. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, Deus, aleluia. Deus grandão da Galileia. Aleluia. Tu és fiel, papai. Amém? Jeremias 18, versículo 1 ao 6. Aleluia. Santo é teu nome, A papai. palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos traz aí uma lição da sua soberania e da sua misericórdia para conosco. Amém, Jesus. Quando Deus quer falar conosco, não importa o local, mas Ele nos leva até lá, para nos fazer ouvir a sua palavra, para nos fazer ouvir os seus ensinamentos e o que Ele tem para falar conosco. Verdade, Deus. Quando Jeremias ele recebeu a ordem para ele descer ali à casa do oleiro, ele não imaginava que lá fosse para ouvir a voz do Senhor e para que o Senhor falasse com ele. E o Senhor falou, o Senhor disse que Israel, né, a casa de Israel, seria como um vaso nas mãos do oleiro. Papai. Gente, Deus ele nos tira da nossa zona de conforto a fim de nos revelar os seus planos. Aleluia. Ele nos tira da nossa zona de conforto a fim de mostrar para nós que Ele é o verdadeiro caminho e que Ele tem promessas sobre nossas vidas. E por isso, como um vaso, Ele nos molda. É muito fácil a gente pegar o vaso prontinho, bonitinho e colocar sobre a mesa para poder enfeitar. Mas no caso, nós não estamos falando do vaso pronto, nós estamos falando do barro. Quando nós, seres humanos, se estamos sujos, se estamos perdidos, se estamos desviados do caminho do Senhor, são poucos aqueles que estendem a mão. Só que Deus é diferente. Deus, ele trata conosco, de dentro para fora. Ele trata conosco, Ele pega o vaso, Ele faz questão de se sujar, né? De sujar suas mãos naquele barro
mas Ele nos transforma e nos molda para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Isso acontece do dia para a noite? Não. Nós estamos o tempo inteiro em constante transformação, em constante mudança. Nós somos a todo tempo vaso nas mãos do oleiro. Aleluia. Hoje nós ouvimos aqui, através dos hinos, através da palavra do pastor, através da palavra do pastor Daniel, de nos aproximarmos do Senhor, de buscarmos o Senhor em oração, de nos achegar a Ele, porque quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele nos vê, Ele sabe que nós estamos ali buscando por Ele, e é necessária essa busca, é necessário a gente buscar pelo Senhor. Nós precisamos estar atentos aos lugares e situações, porque o tempo inteiro Deus quer nos ensinar algo. Aleluia! O tempo inteiro Deus quer falar conosco, mas nós precisamos estar com os ouvidos apostos. Nós precisamos estar em sintonia com o Senhor. Como é a sintonia missionária? Oração. Nós nos sintonizamos com o Senhor com oração. E é isso que Ele busca todos os dias de nós. O pastor falou de que às vezes estamos passando por problemas e não nos damos conta de, pastor, ajuda, estou precisando de ajuda, estou precisando que o Senhor vá até a minha casa, eu estou precisando que o Senhor faça uma oração por mim, mas a pessoa esquece que ela mesma pode orar, a pessoa esquece que ela mesma pode buscar o Senhor, a pessoa se esquece que Deus, Ele deu esse poder a ela de buscar Ele, de chamar por Ele. Quando Jesus ele se entregou na cruz, o véu foi rasgado. Ele nos deu livre acesso ao Pai e nós podemos buscar ao Pai diretamente, sem nenhum intermédio, sem precisar de ninguém para intermediar. Aleluia, Deus. Deus, Aleluia. Ele fala conosco a todo tempo e todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Isso está lá em Romanos 8:28. Eu tenho essa palavra como para mim o tempo inteiro, porque de fato o Senhor ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam. Glória a Deus, glória a Deus. E o oleiro ele está a todo tempo trabalhando. O oleiro ele está a todo tempo modificando o vaso. O oleiro está a todo tempo tratando a gente não da parte de fora, porque você está usando uma roupa de marca, porque você anda bem vestido, porque você gosta de usar o salto. Não se trata disso, irmãos. O oleiro ele trata a gente de dentro para fora para que nós possamos nos tornar a sua imagem e semelhança. E isso acontece sim de glória em glória, e nós precisamos nos despojar. Nós precisamos totalmente nos entregar ao Senhor e deixar que Ele, como oleiro, nos modifica. Glória a Deus. Ainda hoje eu ouvi uma frase: quebrado ou inteiro, você continua nas mãos do oleiro. E é dessa forma. Independente da forma que nós estamos, nós precisamos nos entregar ao oleiro, permitir que ele faça a mudança, permitir que ele venha para a nossa vida, permitir que de fato nós sejamos transformados por ele, porque não adianta a gente entregar a nossa vida para Cristo e querer continuar com os mesmos costumes de quem estava lá no mundo. Não adianta a gente entregar a nossa vida para Cristo e querer continuar servindo a dois senhores, servindo a Deus e servindo ao mundo. Não é assim que funciona. Deus ele te quer, mas ele te quer totalmente para ele, porque ele tem ciúme de nós. Nosso Deus é um Deus ciumento, ele tem ciúme de seus filhos. Aleluia! Então, gente, quando Jeremias ele vê o oleiro moldando barro, o Senhor falou para ele, né, que é necessário moldar, é necessário reconstruir. O vaso se quebra e novamente ali o oleiro reconstrói o vaso, porque é de glória em glória que nós alcançamos a estatura de varão perfeito. Nós não nos tornamos imagem e semelhança de Cristo do dia para a noite. Nós não nos tornamos aquele que o Senhor gostaria que fôssemos do dia para a noite. Mas isso acontece de modo paulatino e de modo que o Senhor vai trabalhando em nós todos os dias. Né? Como de fato o vaso ele quebra, o vaso se quebra, o vaso racha, mas ainda assim o Senhor está ali, né? Nos guiando, nos conduzindo, para que nós nos tornemos a sua imagem. Glória a Deus, glória a Deus. E é Ele que nos molda. E o Senhor ele vem nos moldando, Ele vem nos tornando uma
uma pessoa diferente e colocando no vaso exatamente o que ele gostaria. O Senhor ele fala conosco hoje sobre humildade, que é essencial para receber a cura do Senhor. Aleluia. Quando nós somos humildes, quando nós nos entregamos ao Senhor de forma humilde, nos posicionamos na presença do Senhor com humildade, o que acontece? Nós começamos a receber favor de Deus, nós começamos a receber cura, nossa vida começa a se modificar, não porque merecemos, mas porque nós nos humilhamos, porque nós buscamos ao Senhor, nós nos prostramos diante dele, e isso alegra o coração do Senhor. Quando Naamã, ele precisou se banhar, Naamã, né? Soldado, cheio de poder, e ele precisou se banhar nas águas daquele rio. Eu acredito que as águas sujas, né? E ele precisou, Eliseu mandou, né? Que Naamã descesse as águas do rio. E isso prova que para a gente receber algo da parte do Senhor, a gente precisa deixar nosso orgulho de lado. A gente precisa deixar o velho homem de lado. A gente precisa chegar para Deus de forma que o Senhor entenda que nós estamos ali na presença dele de corpo, alma e espírito, para que ele entenda que estamos ali prestando um culto agradável a ele. Aleluia! O Senhor também fala sobre obediência, é mais uma forma, é outra situação que ele coloca na modelagem do vaso. Quando nós obedecemos, a obediência ela traz cura, ela gera cura em nós, ela gera cura naqueles que estão à nossa volta, porque quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, obedientes ao que o Senhor nos fala, nós estamos dispostos a entender que a instrução de Deus é um caminho para a cura. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor usa meios simples para fazer coisas grandiosas. Aleluia, Deus. O Senhor não precisa enfeitar nada. Não precisa fazer nada grande para poder falar que Ele é Deus, para poder mostrar que Ele é Deus, que Ele é Deus que opera. Ele continua sendo o mesmo. Deus ele continua realizando cura. Ele continua trabalhando na vida das pessoas. Mas ele usa dos meios mais simples, das formas simples. Ainda falando de Naamã, ele esperava algo extraordinário. Ele esperava, ele achava que ele iria ser recebido com muita honra, né? Com as honrarias condizentes com o cargo que ele ocupava. Mas o que o Senhor falou? Desce e se banha no rio. E ele se banhou no rio. E desceu a primeira vez, a lepra não foi curada, desceu a segunda vez, a lepra não foi curada, e assim, até que o Senhor lhe concedeu a cura. Então o Senhor trabalha de forma simples, o sobrenatural do Senhor acontece nos nossos dias simples, acontece no nosso modo simples. Às vezes nós estamos indo trabalhar, né? No caminho do trabalho, nós estamos ali em espírito de oração, falando com o Senhor, e Ele, naquele momento, Ele está trabalhando em nós, operando em nós, tratando, né? Modificando, moldando o vaso. Nós buscamos, às vezes, soluções mirabolantes para os nossos problemas, para as situações que nós, muitas das vezes, temos vivenciado. Só que nós nos esquecemos que Deus, Ele, na sua forma simples, Ele é eficaz. E Ele é um Deus de obra completa. Ele é um Deus perfeito de obra completa. E não adianta a gente buscar, querer, esperar algo que não seja da parte do Senhor, de forma que venha grande, que venha ocupando o espaço, que muitas das vezes pode vir para ocupar até o espaço do Senhor em nossas vidas. Não é assim que o Senhor trabalha. O Senhor, Ele molda o vaso a cada dia. O Senhor, Ele trata o vaso todos os dias. Se está com rachadura, o Senhor vai lá e, de fato, né, leva o vaso para a olaria novamente. Porque nós somos seres humanos. E nós, seres humanos, estamos suscetíveis ao pecado. Né? Nós herdamos aí o pecado lá de Adão. E aí, por isso, nós precisamos, de fato, entregar nossa vida para o Senhor. Nos posicionar diante dele. Nos posicionar como vaso diante dele. Permitir essa mudança. Permitir que ele vá tratando a gente. Então, quando a gente, na forma simples do Senhor trabalhar,
Glória a Deus, glória a Deus. Ele não depende de status, ele não depende de quem nós somos. Se somos reis, se somos rainhas, se ocupamos um cargo grande na igreja, ou se lá no nosso trabalho a gente ocupa um cargo grande, Deus ele não precisa de status, ele não depende dos nossos status, mas ele opera principalmente nos mais improváveis para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele faz, que ele desfaz, para mostrar que ele tem o poder, que somente ele é digno de toda honra, de toda glória. Para Deus nós somos todos iguais, Deus não trata nenhum de nós de forma diferente. O sol nasce para o ímpio e nasce para o salvo. Mas o que acontece? Quando um pai, ele tem 10 filhos, porém, um desses filhos, todos os dias, bença meu pai, beijo, bença meu pai, boa noite, dorme com Deus. O filho está ali há todo tempo com o pai. Então, geralmente, esse filho que todo dia busca essa aproximação com o pai vai fazer o quê? Vai lhe conceder cada dia mais graça, vai lhe conceder cada dia mais atenção. Isso acontece com o pai na terra. Agora imagine o nosso pai no céu. E como é que a gente se aproxima do pai? Como é que a gente busca o pai? Como é que a gente quer estar perto do pai? Ser aquele filho amado, aquele filho que ele pega no colo, aquele filho que ele corre para abraçar. Como é que a gente busca isso? Através da oração. Todos os dias nós devemos sim buscar ao Senhor em oração. Todos os dias nós devemos sim botar nosso joelho no chão, nos prostrar diante do Senhor, chamar pelo nome dele, porque quando chamamos pelo nome dele, ele vem. Como pai, eu creio que se eu chegar para o meu pai e chamá-lo, ele virá. A mesma coisa é o nosso pai que está no céu, mas ele depende que nós chamemos por ele. Ele depende que nós busquemos por ele. Ele não faz nada, ele não vem na ousadia, mas ele vem quando nós clamamos, quando nós buscamos. Glória a Deus, glória a Deus. Pai direito Jesus, Pai Santo, Papai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, é necessário sabermos com quem caminhamos. Será que as pessoas que você está caminhando, que está ao seu lado, ela te aproxima ou ela te afasta do Senhor? Com quem você tem andado? E o Senhor, o coração dele se alegra quando nossas amizades nos aproximam dele. Quando nossas amizades nos faz cada vez mais buscar por ele, nos faz querer estar perto dele. Isso é importante. Então, às vezes, pessoas muito simples, elas podem nos levar a nos aproximar mais do Senhor. Não é a seleção de amizades, a seleção das pessoas que estão perto da gente, não se trata de quem tem mais dinheiro, não se trata daquele que tem mais status, mas se trata da presença do Senhor. Quem está mais disposto a estar na presença do Senhor, quem busca mais a presença do Senhor, quem te convida para ir à igreja, quem te leva a falar do Senhor. Então esse deve ser o verdadeiro amigo, aquele que te aproxima do Pai, aquele que te aproxima de Deus. Deus usa essas pessoas pequenas para nos colocar na rota do milagre. Aleluia! A rota do milagre é aquela que de fato você entra, que você começa a se entregar, que você começa a buscar do Senhor com oração, com jejum, com palavra, e ali você entra na rota do milagre, porque cedo ou tarde o Senhor vai lhe garantir sua vitória. Mas para isso o Senhor usa assim as pessoas mais simples para poder nos colocar na rota do milagre. Nós, a todo tempo, precisamos simplesmente reconhecer que nós só temos um único Deus, verdadeiro Deus, aquele que entregou seu Filho na cruz, que morreu para levar as nossas feridas, que não foram poucas. E hoje nós estamos aqui, graças a Deus que deu Jesus Cristo para morrer por nós, que deu Jesus Cristo para se tornar caminho, verdade e vida, que deu Jesus Cristo para ser nosso advogado fiel, porque Ele é nosso advogado fiel. Às vezes nós falamos assim: nossa, mas eu estou vivendo um momento de muita tribulação, o diabo entrou e não quer mais sair. Irmãos, eu quero dizer para vocês hoje, eu li essa frase essa semana de Martin Lutero, e ele dizia que o diabo é somente um cachorrinho que Deus usa para tratar, para modificar a vida do irmão, e é verdade. Nós temos que parar com esse negócio de colocar a culpa a todo tempo no diabo.
Nem sempre é o diabo que faz as coisas, é com a permissão do Senhor. Mas por que o Senhor faz? Para mudar, para modelar o vaso, para consertar o vaso, para fazer o vaso entender que é necessário que nós modifiquemos nossa postura, que é necessário que nós modifiquemos nossa caminhada para agradar o coração dele. Então, por isso, foi o que aconteceu com Jó. O diabo ele foi pedir Jó para Deus. E o que Deus falou? Tira tudo dele, só não tira sua vida. E de fato o diabo foi lá e fez aquela bagunça. Mas teve a permissão de quem? De Deus. E é assim que acontece em nossas vidas. Por isso nós temos nosso advogado fiel, né, que está lá julgando nossas causas na presença do Senhor o tempo inteiro. Deus ele quer ser reconhecido na minha vida, na sua vida, por onde nós passamos. O Senhor somente quer que nós sejamos canal de graça. Deus ele quer que aquele que está lá fora e que olhe para nós, veja ele. Deus ele quer que aquele que está lá fora, quando se dirigir a nós, que nós deixemos uma palavra vinda do céu, que nós deixemos uma palavra vinda do Senhor. Por isso, a busca constante para nos tornarmos, para chegarmos à estatura de varão perfeito. Glória até a que o Deus, Senhor venha. glória a Deus. Aleluia. Deus, ele não terminou. Ele é o oleiro fiel. E além das rachaduras, ele ainda está sobre a sua vida. Glória a E Deus. hoje o Senhor vem falar para todos nós: deixemos o oleiro nos quebrar. Deixemos o oleiro nos esmagar. Deixemos o oleiro nos transformar. Às vezes a gente tem muita preocupação com o que está por fora. Às vezes nós temos muita preocupação com outras pessoas. E esquecemos que às vezes o vaso bonito por dentro, ele pode estar todo estraçalhado. Por dentro ele pode não estar tão bonito assim. E para isso, e é essa parte de dentro que o Senhor vê, é essa parte de dentro que o Senhor busca. Deus ele não está preocupado com a aparência de ninguém, não. Glória a Não se Deus. trata de aparência, mas se trata de estarmos a todo tempo na presença do Senhor, nos permitindo que Ele nos molde, que Ele nos mude, que Ele nos traga conceito. Deus, Ele só quer que confiemos nele. Ele só quer que entreguemos tudo a Ele. Porque no momento que a gente confia, que a gente deixa tudo nas mãos dele, Ele entende que ali Ele pode trabalhar. Ele entende que ali Ele pode agir. Por isso, o Senhor, Ele busca todos os dias de forma simples, porque Cristo Ele não vai mais descer na terra, mas Ele usa os irmãos. Ele usa os irmãos para nos trazer uma palavra, para nos trazer uma profecia. Ele usa os irmãos para nos abençoar de alguma forma. Então, que sejamos vaso, que a todo tempo sejamos de fato vaso na mão do oleiro. Sejamos vaso, que nós possamos nos permitir, nos consertar, nos moldar na presença do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Tu és fiel, Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. glória. Senhor Deus, Pai Santo, neste momento, Senhor, entrego a Ti, Senhor, essa oportunidade, entrego a Ti, Senhor, este momento, que o Senhor possa sim, Senhor, nos moldar, nos transformar, que o Senhor possa a todo momento, como oleiro, Senhor, fazer a modificação necessária, para que de glória em glória possamos alcançar a estatura de varão perfeito, Pai. Assim, Senhor, entrego essa oportunidade tão rica, em nome de Jesus. Glória a Deus.